Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. De vez em quando, eu marcava de tomar uma cerveja com os amigos no barzinho em frente à faculdade. Na verdade, eu já tinha me formado, já fazia 2 anos. Só que não tinha perdido aquele costume. E também não tinha perdido o contato com o pessoal. Volta e meia, alguém mandava uma mensagem. E aí, Jackson, bora tomar uma cervejinha lá no Catarina? Era um lugar bacana. O pessoal da faculdade aparecia ali em peso, já que o barzinho ficava bem na frente. De modo que era uma boa forma de conhecer gente nova, paquerar e até arranjar companhia. Naquela sexta-feira foi justamente isso que aconteceu. E olha, desde que eu cheguei, eu comecei a trocar olhares com uma menina que estava com o pessoalzinho ali perto. Ele estava me dando a maior abertura. Sorria, olhava para mim, jogava o cabelo para trás. Pelo jeito, devia estudar na faculdade. Até porque estava em turminha, né? No fim do intervalo, quando ele estava voltando para a aula, ao passar por mim, eu a segurei pelo braço. Já vai? Não vai me dizer nem o seu nome? Meu nome? Silvana. Sabe o que é? Que eu preciso ir. A aula já vai começar. Puxa vida, que pena. Queria trocar uma ideia com você, te conhecer melhor. Aliás, muito prazer, eu sou o Jackson. Você vem sempre aqui? De vez em quando. Escuta, faz o seguinte. Me dá teu celular que eu anoto o meu número para você. Aí você me liga. Imagine se eu pensei 2 vezes, né? Em vez de simplesmente cadastrar o seu número nos meus contatos, ela acabou gravando um vídeo falando o seu número. Depois, olhou assim para mim e falou: eu fiz um videozinho que é para você não esquecer de mim. Liga para mim depois, quem sabe a gente troca essa ideia hoje mesmo. Olha, pensei comigo, hoje é meu dia de sorte. Nunca tinha dado tão certo e assim tão de repente. Depois que ela se foi, fui lá ver o vídeo que ela tinha gravado. Até mostrei para um dos meus colegas que estava ali babando. E ela ficou tão linda no vídeo. Ela me passando o número do seu telefone, daquele jeito assim, que eu achei tão criativo, pelo menos comigo nunca tinha acontecido. Cadastrei o número na agenda, depois fiquei assistindo aquele filmezinho ali, uma vez atrás da outra, prestando atenção em cada detalhe daquele rostinho lindo. O fato é que acabei ficando no bar até o fim da aula. Meus amigos, inclusive, foram embora e eu fiquei ali sozinho. Depois mandei mensagem para ela, dizendo que ainda estava ali e perguntando se ela não queria me fazer companhia, tomar alguma coisa comigo. Ela respondeu na mesma hora, pediu que eu esperasse, que ela logo chegaria. E de fato, dali a pouco, eu a vi entrando pela porta. Olha, senti até um arrepio quando a vi se aproximando com aquele sorriso de princesa. Para resumir, não demorou muito e a gente já se atracou num beijo. Perguntei onde ela morava, já naturalmente com segundas intenções, e ela falou que a casa dela ficava perto do terminal. Dividia uma kitnet com uma amiga do trabalho. Foi o que ela me contou. Perguntei se a amiga estava em casa e ela riu. A Fernanda em casa em plena sexta-feira? Duvido. Deve ter saído para algum lugar. Aquela não para em casa. Bom, então a gente podia fechar a noite lá, né? O que você acha? Levamos umas bebidas e ficamos lá se curtindo. Melhor que ficar aqui nessa confusão. Ela só sorriu e falou aquela frase: só se for agora. Mais uma vez eu pensei, hoje é minha noite de sorte. E quer saber? Eu acho que era mesmo, viu?
Se bem que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Aquele barzinho, repito, era ótimo para conhecer gente nova, paquerar, arranjar companhia, mas não era sempre que a gente se dava bem. Somente alunos da faculdade iam ali, quer dizer, pelo menos a maioria, né, dos clientes. E normalmente eram estudantes de comunicação, área de humanas. Era um pessoal assim, bem descolado, mas cabeça aberta. Eu já tinha saído com algumas meninas que conhecia ali naquele bar. De modo que surpresa, não foi quando a Silvana aceitou me levar para conhecer a sua kitnet. Peguei umas bebidas ali mesmo, no bar, e nos mandamos para lá. De fato, quando chegamos, a amiga dela não estava em casa. A verdade é que o desejo era tanto que mal chegamos e já fomos na direção do quarto. E adivinha o que aconteceu? Tudo aquilo que acontece entre um homem e uma mulher que estão com o desejo assim, aflorado. Como estávamos nós dois. Não apenas eu. Depois a gente ficou ali, bebendo, conversando, assistindo filme. Olha, já devia ser, sei lá, 1h da manhã, e ainda estávamos ali naquele colchão. Quando, de repente, a amiga dela chegou. Só que como não sabia que eu estava ali no quarto com a Silvana, ela foi entrando assim, direto, né? Chegou a levar um susto. Por quê? Porque não esperava. Abriu a porta e olhou assim pra gente com uma cara de surpresa. E já foi pedindo desculpas e saindo de novo. Só que a Silvana a chamou. Ela riu, achou graça. Fernanda, vem cá, sua boba, já não tá fazendo nada demais. Ela demorou um pouquinho, mas acabou voltando. Silvana então nos apresentou. Deu pra ver que a Fernanda era uma moça bonita também. O cabelo assim, pintado de um marrom avermelhado. Sabe, bonita. Tinha os braços cobertos por tatuagens. Aliás, não apenas ela. A Silvana também tinha algumas. Ela sentou ali na beiradinha da cama, falou que tinha trazido pizza, perguntou se a gente não queria. E no fim a gente, para resumir, acabou levantando para fazer aquele lanche. Olha, para falar a verdade, eu estava mesmo com um pouco de fome. O fato é que acabei fazendo amizade também com a Fernanda. Com as duas, né? Com ela, que eu tinha conhecido lá no bar, e com a amiga dela, que tinha chegado depois. Sabe, duas meninas assim, bacanas, super despachadas. E olha, eu acho que foi um dos melhores dias da minha vida, porque foi tão divertido. Me despedi da Silvana, ela até me convidou para pousar ali. Mas depois da pizza, eu falei que tinha chegado a minha hora. Não quis abusar também, né? Até porque no dia seguinte tinha que trabalhar, então melhor ir para casa, tomar banho, mudar de roupa. A gente se despediu e eu fui para casa, cantarolando, sorriso de orelha a orelha, satisfeito por ter conhecido e ficado com uma garota tão bonita. No sábado à noite, lembro que mandei um áudio para ela. Tava com vontade de vê-la de novo. Então pensei, quem sabe a gente possa sair, possa... Só que quem atendeu o telefone não foi ela. Na verdade foi a amiga dela que atendeu. Oi, Jackson, aqui é Fernanda, tudo bem? A Silvana tá no banho. Esqueceu de levar o celular com ela. E aí, você chegou direitinho ontem em casa? Ela devolveu o áudio. Respondi que sim. Perguntei da Silvana. Ela falou que estava no banho, repetiu a informação. E eu então pedi que ela desse o recado para a Silvana, quando ela saísse do chuveiro, que me ligasse depois, para a gente combinar de sair. Ficamos assim. Não demorou muito e a Silvana realmente me ligou. Marcamos
um encontro para logo depois, num barzinho do Largo da Ordem. Falei que a apanharia na kitnet, mas ela disse que não precisava, que daria um jeito de me encontrar lá mesmo, no Largo da Ordem depois. Cheguei antes que o combinado, inclusive. Pedi um chopp e fiquei ali, olhando o movimento. Até que, pelas tantas, meu celular tocou. Era Silvana. Oi, Jackson, escuta, você já chegou aí no Largo? Sim, tô aqui tomando um choppinho. E você tá onde? Vai demorar? Então, sabe o que é? Aconteceu um imprevisto. Eu tava saindo de casa quando a mãe me ligou e pediu para ir lá na casa dela. Não deu para avisar antes. Não, tudo bem, imagina. Imprevisto acontece, né? Então, mas para você não perder seu tempo, a Fernanda tá indo aí, no meu lugar. Tomar um chopp com você, tá bom? A tua amiga? Eu pedi que ela fosse te fazer companhia, para você não ficar sozinho, não ficar bravo comigo. Olha, eu achei aquilo estranho, viu? Imagine, menina marca um encontro comigo, mas como de repente pintou um imprevisto, a mãe dela tinha ligado, em vez de simplesmente desmarcar, marcar para outro dia, não. Diz que estava mandando a amiga dela no seu lugar. Vamos convir, né? Não é sempre que a gente vê esse tipo de coisa. O fato é que eu ainda nem tinha terminado de tomar aquele caneco de chopp quando vi a Fernanda se aproximando. Aquele cabelo, assim, marrom avermelhado, era inconfundível. Eu tinha pego uma mesinha ali do lado de fora, até porque estava fazendo um tempo gostoso, e de longe a vi se aproximando. Ela chegou toda sorridente, já me dando um beijo no rosto. Puxou uma cadeira, pedi mais uma rodada de chopp. Aí ela repetiu aquilo que a Silvana tinha me contado. Perguntou se eu não estava zangado, não estava bravo com a Silvana. É claro que não estava. Imagine. Nada a ver. E o fato é que o papo foi fluindo. Olha, ela me contou um monte de coisas, não só da vida dela, como da vida da Silvana também. Alguns, inclusive, envolvendo as duas, que elas já se conheciam há muito tempo, que eram muito amigas, até que pelas tantas, colocou a mão assim sobre o meu braço. Estranhei, mas também não falei nada, né? Na verdade, até gostei. Não vou ser hipócrita. E como ela continuou com a mão ali, no meu braço, eu resolvi colocar a minha mão sobre a mão dela. E nessa hora, a gente ficou se olhando em silêncio. Ela tinha uma boca tão bonita. Estava usando um batom rosa que a deixava ainda mais linda. Fui eu que tomei a iniciativa, pelo menos do beijo, né? Mas só fiz isso porque percebi que ela estava querendo me provocar. Encostei minha boca na sua boca e a gente acabou se beijando com tanta paixão que eu até cheguei a me assustar, juro, porque até meia hora atrás eu nem imaginava beijar aquela menina. Pelo contrário, estava esperando a outra. Até pensei que na hora ela pudesse se retrair, mas não. O beijo aconteceu. E depois do beijo, a gente não se soltou mais. Resultado, tudo terminou em cima de uma cama, num quarto de motel. Simplesmente não consegui me controlar. Até porque, repito, ela estava facilitando tanto. E foi simplesmente gostoso demais. Até que depois de saciado o desejo, foi natural conversarmos sobre o episódio. Perguntei se ela não se sentia mal em relação à amiga. E ela prontamente respondeu aquilo. Me senti mal? Não. Mas por quê? Você por acaso se sentiu? Ah, sei lá, é que como eu fiquei primeiro com ela, eu pensei que, enfim, foi só por isso que eu perguntei. Mas você não se sente? Claro que não. Relaxa, Jackson. Eu e a Silvana, a gente não tem esse tipo de problema não, viu? Nunca brigamos por esse motivo.
Pelo contrário. Até porque não é a primeira vez que isso acontece. O que você está querendo dizer? Desculpe, mas minha lerdeza de raciocínio, mas relaxa, seu bobo. Aproveita. Ela falou aquilo e me beijou outra vez. E no fim, acabamos fazendo amor novamente, sabe? Eu fiquei, e se dissesse que não, estaria mentindo, eu fiquei com aquilo assim na memória, e inclusive enquanto fazia amor com ela. Aquilo não me desceu bem. Não que eu seja um cara retrógrado, mas ela falou aquilo com tanta desenvoltura. E ainda acrescentou. Não é a primeira vez que isso acontece. Bom, pelo que entendi, não era a primeira vez que elas iam para a cama com o mesmo cara, assim, uma antes e outra depois. Pelo menos foi o que eu entendi. De modo que mesmo não sendo um cara assim, atrasado, não vou dizer que eu recebi aquilo com muita naturalidade. O fato é que também não sou nenhum tapado, né? Mas fiquei em dúvida sobre o contexto daquela frase. Fiz um monte de perguntas depois. Só que em vez de responder, ela só pedia para eu relaxar e deixar as coisas acontecerem. Quando fui levá-la para casa, por exemplo, pedi que, apesar de tudo, ela não comentasse nada com a Silvana. E mais uma vez ela falou: Jackson, você esquenta muito a cabeça. Já não falei que não temos problema sobre isso? E eu e a Silvana? Bom, se havia alguma dúvida, ela tinha caído por terra naquele momento. Bom, de qualquer maneira, sabe, eu confesso que eu ficaria meio constrangido em conversar sobre aquele assunto com as duas, por exemplo. E só pedi que ela não comentasse nada, porque não queria me desentender com a Silvana. Embora ela me garantisse que isso não ia acontecer. Que a Silvana ia levar numa boa. O fato é que eu tinha adorado aquela noite que passamos juntos. Não queria que ela se afastasse de mim. Como também não posso negar que curti demais tudo que tinha acontecido entre mim e a Fernanda. Ela também era uma garota espetacular. Só que entre as duas, sei lá, eu não pensaria duas vezes para escolher a Silvana. A gente chegou a conversar no dia seguinte. Pelo jeito a Fernanda não tinha comentado nada com ela, porque ela pelo menos nem tocou no assunto. E acabamos marcando um encontro para logo mais à noite, assim que ela saísse do trabalho. E outra vez, quando a gente se encontrou, ela estava tão linda. Nos encontramos num lugarzinho que eu conhecia, bebemos alguma coisa, curtimos um pouco ali, depois fomos lá para a kitnet dela para ficarmos mais à vontade. Dessa vez a Fernanda não estava. Isso, de certo modo, me deixou mais relaxado. Quer dizer, não estava, mas chegou logo depois de nós. Eu não fazia nem ideia, mas às vezes a gente pensa que sabe de tudo, né? Só que vai ver, não sabe de nada. Eu sempre me considerei, assim, um cara razoavelmente experiente, a ponto de achar que nessa coisa de mulher, nada me surpreenderia. De repente, barulho de porta, como daquela primeira vez, só podia ser a Fernanda. Eu até comentei. E pelo jeito a tua amiga chegou. Ela só sorriu. Mas não falou nada. Sorriu, ficou assim me olhando. Elas já estavam de combinação desde o começo. Isso eu fui entender logo depois. Só que como eu não sabia o que ia acontecer, fiquei ali, na defensiva. Não demorou muito para Fernanda entrar pela porta e quando nos viu, sorriu. A Silvana, em vez de falar alguma coisa, continuou me beijando, me abraçando, e nisso a Fernanda se aproximou e começou a me abraçar também. Resumo da ópera. Se é que eu preciso acrescentar mais algum detalhe,
nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que fosse viver aquele momento dourado. E falo dourado porque acho que é o grande sonho erótico de todo homem. Olha, foi um momento único na minha vida. Nunca tinha acontecido, nem parecido. Repito, era uma fantasia que eu tinha. E que eu sei que muitos homens têm, meus amigos inclusive. E que eu achei que jamais fosse realizar. O fato é que fizemos uma festinha, nós três, ali naquele quarto. Olha, eu poderia até entrar em detalhes, mas acho que é desnecessário. Até porque quem é homem está escutando esse meu relato, não precisa falar nada. Porque 99% dos homens têm esse sonho. Eu sei, por causa dos meus amigos, as conversas que a gente tem. Só que não é todo mundo que consegue realizar o sonho, né? Torná-lo realidade. Muita gente fica no sonho a vida toda. Só que comigo acabou acontecendo. Foi uma noite memorável, simplesmente inesquecível. E que, repito, pensei que comigo jamais aconteceria. Depois, fiquei sabendo que elas não eram simplesmente amigas, mas um casal. Elas mesmas abriram o jogo comigo. Um casal diferente, de relação mais aberta, e que ficavam tanto com homens quanto com mulheres. E não era a primeira vez que faziam um amor a três. Eu digo que não é muito comum, sabendo que também não é muito, assim, difícil. Hoje em dia, acontece de tudo, né? Aquele dia, por exemplo, quando a Silvana mandou a Fernanda no meu lugar, não foi à toa. Foi tudo de caso pensado, pra gente ficar junto mesmo. Ou seja, a Fernanda não estava brincando quando falou que as duas estavam acostumadas a dividir coisas, camas e pessoas. Eu tratei de aproveitar. Passei a noite todinha ali com elas. Depois pedimos uma pizza, eu fui buscar bebidas no posto de gasolina e depois repetimos tudo de novo. Até banho tomamos juntos, os três. E foi outra festinha lá dentro daquele banheiro. Repito, nunca imaginei. Pelo menos não comigo. Nem nos meus melhores sonhos eu podia pensar. Passava das 10 horas da manhã do dia seguinte, quando despertei. E as duas continuavam dormindo, feito dois anjos ali na cama. Uma do lado da outra. Sabe, sentia aquela coisa gostosa, que não dá nem para explicar. É uma coisa que, na verdade, eu nunca tinha sentido. Sabe quando você se sente assim, o dono do mundo? Foi justamente assim que eu me senti. Olhei para aquelas duas e pensei comigo mesmo. Olha, se você contar para algum amigo teu, cara, eles não vão acreditar. Imagine. Vão achar que eu estava brincando. E não é que aconteceu mesmo. O fato é que logo elas também despertaram. Aí fomos tomar café com o resto da pizza da noite anterior. E tudo aconteceu assim, de um modo tão natural, que mesmo sendo, repito, um cara com uma razoável experiência, foi uma coisa muito especial que aconteceu comigo. Tem horas que eu penso assim, começo a relembrar. Depois, enquanto a Silvana tomava banho, fiz amor de novo com a Fernanda. Ela se aproximou assim de mim e eu nunca fui de recusar carinho a uma mulher. A Silvana nos viu juntos ali depois do banho, mas não falou nada. Se bem que convenhamos, né? O que ela ia dizer depois de tudo o que tinha acontecido naquela cama. Nessas alturas, eu já nem sabia com qual das duas eu tinha alguma coisa. Ou se não tinha nada, com nenhuma delas. Na minha cabeça era só uma confusão. Acredite quem quiser.
Mas me mantive nesse relacionamento durante quase um ano. Até que tive um desentendimento com a Fernanda. Por um motivo que nem vem ao caso contar aqui. Mas esse desentendimento acabou fazendo com que até a Silvana se afastasse de mim. Na verdade, elas me expurgaram daquela relação. Terminaram tudo comigo. Lembro da Silvana falando: por que você fez isso com elas? Você quer saber de uma coisa? Foi vacilo teu, viu? E você sabe, você pisou na bola com uma, eu te disse isso lá no comecinho. Pisou com a outra também. Desculpa, mas se ela não te quer mais com a gente, eu também não posso querer. Você entende, né? Resultado, elas continuaram juntas e eu acabei no escanteio. Sabe, não chego nem a me arrepender, porque, sei lá, eu acho que foi uma coisa que tinha que acontecer naquele momento e que tinha que acabar também, uma hora ou outra. Embora tenha sido tão bom. Acabou. E infelizmente acabou antes do que eu imaginava. Sabe, durante todo o tempo, eu cheguei a pensar que estivesse nesse relacionamento por diversão. Para mim, era bom ter as duas à minha disposição praticamente o tempo todo. Eu era uma espécie de namorado para as duas. Como se tivesse uma esposa e uma amante. Só que a gente não morava junto. Elas moravam ali e eu continuava morando na minha casa. E também não era sempre que a gente se encontrava. Era só quando realmente pintava, a vontade e a oportunidade. E durante esse tempo, repito, levei esse nosso relacionamento na base da curtição, do passatempo. E não imaginei que sofreria tanto depois que elas, enfim, me dispensassem. Por conta do desentendimento que eu tive com a Fernanda, ela não quis mais nada comigo, aí a Silvana pegou as dores dela e terminou tudo comigo também, de maneira que fiquei chupando o dedo. Eu até compreendo, repito. As duas já eram um casal antes de me conhecerem. Só que de todo modo, eu nunca imaginei que fosse me sentir assim, não sei. É tão difícil de explicar. O fato é que senti o baque. E até hoje, não sei que tipo de sentimento eu tinha por elas. Se era só atração, se era só desejo, ou se era alguma coisa mais forte. Mas se era alguma coisa mais forte, será que era pelas duas? Olha, penei quando elas se afastaram de mim. Ainda tentei uma reaproximação, mas a Fernanda estava tão zangada e magoada comigo que não teve jeito. Se ela tivesse me perdoado, quem sabe a Silvana também tivesse pensado melhor. Mas o problema foi que a outra não quis. E uma bancou a escolha da companheira. Apesar de tudo, posso dizer sem medo de errar, foi a melhor fase da minha vida. E não digo isso pelo sexo, só pelo prazer. Não, mas porque elas foram minhas parceiras em tudo. Eu senti o golpe. A falta e a saudade delas me consumiram durante muito tempo. Até hoje, para falar bem a verdade. Tanto que demorei para me reerguer, para sorrir de novo. Foram, sem dúvida, os melhores momentos da minha vida. Pena que tenham passado. Pena que tenham ficado para trás. Mas se um dia eu encontrar qualquer uma das duas e elas me quiserem de volta, mas eu vou querer na mesma hora. Repito, não sei o nome do sentimento. Não sei, de repente é só desejo mesmo, numa potência maior, porque não duas, mas não sei, eu fiquei com a sensação de que era mais do que isso. Tanto que sofri, repito, durante muito tempo, pela falta das duas. E quer saber? Continuo penando até hoje. De saudade, não de uma, mas dessas que acabaram, de certa forma, se tornando as duas mulheres da minha vida.